Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Seguros ou Teoria dos Riscos. Na aula de hoje começaremos a estudar o modelo de risco coletivo anual. Bem, o modelo de risco coletivo anual, vocês vão notar que parece bastante com o individual que estudamos anteriormente, certo? Então, o que vai mudar? Para a gente começar a comparar e entender a diferença dos dois modelos. A primeira coisa é que agora estamos falando de S-call ao invés de S-ind, tá? Mas continua sendo uma perda aleatória que é representada, ou seja, variável aleatória, então precisamos de probabilidade para entender total, ou seja, de uma carteira, é a agregada, é a soma de um conjunto de outras perdas dessa carteira que nós estamos falando. Então, nós vamos ter que o sinistro total agregado pelo modelo coletivo vai ser a soma de x1, x2 até xn grande. Repare agora a nossa primeira mudança, certo? Não temos mais um nzinho. E quem é esse n grande? N grande é a variável aleatória que representa o número de sinistros na carteira em um ano. Ou seja, nzão é uma variável aleatória. O que é que a gente sabe sobre variável aleatória? Que eu tenho uma distribuição de probabilidade associada a ela, sei os possíveis valores, ou seja, eu tenho conhecimento do espaço amostral, mas eu não sei qual é o valor a priori, eu só vou saber qual é o valor de perdas de sinistros que eu tenho no final do ano, tá? E o xi continua sendo uma variável aleatória que representa o sinistro, ou seja, o valor financeiro daquela perda. Tá bem? Então, qual é a diferença do individual para o coletivo? Lá a gente tinha nzinho, aqui a gente tem nzão. O que é que isso vai refletir? Como eu já comentei, o valor exato de nzão não é conhecido a priori, certo? Então, a gente não sabe, por exemplo, qual a quantidade máxima de sinistros que podem acontecer na carteira. Lá, a gente sabia que poderia acontecer no máximo nzinho. Continuamos com apólices de curto prazo, ou seja, a taxa de juros não é uma variável no nosso modelo. E aí a diferença é que lá no individual era no máximo um sinistro por apólice. Ou tinha ou não tinha sinistro, se tivesse olhava o valor. Agora, o número de sinistros por apólice não é limitado. Ou seja, o limite não existe. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter 0, 1, 2, 3, 4, 10 sinistros numa mesma apólice. Por isso que a gente não consegue saber o valor de N. Mesmo que eu saiba quantas apólices nós temos naquele modelo, certo? Não dá para saber qual vai ser a quantidade de sinistros no início do período. Só vou saber no final. E aí, outras coisas importantes, que os x1, x2, x até xn são todos independentes, tá? Só uma falhinha aí, desculpa pessoal, isso daqui não é para ser mais, é para ser vírgula. x1, x2 até o xn são todos, esquece esse mais, são todos independentes. Então, o valor do sinistro da apólice 1 não influencia no valor do sinistro da apólice 2, que não influencia no valor do segundo sinistro da apólice 3, por aí vai. E da mesma forma, que não é mais, era para ser vírgula, x1, x2, xn também são independentes de n. Isso quer dizer o quê? Que não importa quantas apólices sofreram sinistro lá no final, o número total de sinistros na carteira. O valor da distribuição desses sinistros não vai ser influenciado pelo valor de n, certo? Então, como a gente fez lá no modelo individual, vamos fazer agora no modelo coletivo o cálculo da esperança e da variância. Por quê? Porque a gente precisa desses momentos para conseguir determinar o preço do prêmio, né? Prêmio puro, prêmio de risco, prêmio com carregamento, prêmio comercial, todos eles dependem do ponto de partida de esperança, e a variância vai nos dar a noção de variabilidade para poder fazer os carregamentos em cima do prêmio. Então, como é que a gente vai fazer a esperança do S-call, né? A gente vai fazer um processo parecido com o que a gente fez lá atrás, começando como? Ora, é a esperança de quem? Da esperança de S-call condicionado a N. Por que é que a gente faz isso? Para conseguir resolver mais facilmente. A gente sabe que a esperança da esperança condicional é a própria esperança inicial. Ora, e como é que a gente resolve essa esperança do esperança condicional?
A esperança inicial, essa daqui que a gente vai resolver primeiro, a gente sabe que é um somatório, porque está condicionado a n. N é uma variável discreta, né, uma quantidade, 0, 1, 2 até infinito. Então, eu vou começar com o nzinho indo de 0 até mais infinito, tá bem? De quem? Quem está dentro, que aqui está ali dentro da minha esperança, que vai ser a esperança do SCOL, que nada mais é que a esperança de x1 mais a esperança de x2 mais x2 até x nzinho. Por quê? Porque nesse caso agora eu estou dizendo que o nzão assumiu o valor nzinho. Então repara que esse nzinho é igual a o nzinho. Isso tudo multiplicado por probabilidade de nzão ser igual a nzinho. Pessoal, só uma coisa, eu não sei se eu comentei aqui atrás, né? Eu esqueci de comentar, isso é extremamente importante. Ao contrário do, e eu peço desculpa por ter esquecido, mas ao contrário do modelo individual, a distribuição dos valores dos sinistros agora precisam ser identicamente distribuídos. Então, a distribuição de x1 é igual a x2 até xn. Então, todos os sinistros seguem a mesma distribuição, tá? Isso é importante exatamente para esse passo aqui. Por quê? Porque como é que vai funcionar essa conta? Ora, eu primeiro vou começar quando o valor de nzinho é 0. Quando o nzinho é 0, eu calculo a probabilidade de n ser igual a 0 e vou calcular a esperança de x 0, né? Ou seja, o que é que aconteceria aqui nesse cálculo? Quando aqui o meu SCOL vai ser 0? Só quando o nzão é 0. Então, isso daqui não é igual a 1 e eu teria a probabilidade do nzão ser igual a 0. E aí, quando eu tiver nzão sendo igual a 1, ou seja, eu tenho só um acontecimento de variável aleatória, então isso seria a esperança do x1, nzão é igual a 2, e a esperança do x1 mais x2, e por aí vai. Tá? Isso quer dizer o que para a gente? Ora, se eu tenho que isso vai ser esperança de x1 quando eu tenho nzinho igual a 1. Esperança de x1 mais x2 quando nzinho igual a 2. x1 mais x2 mais x3, nzinho igual a 3. x1 mais 2 até xn quando nzinho é igual a n. Na prática, essa conta aqui do meio está me dando o quê? Ora, como x1, x2 até xn todos são i e d, tem a mesma distribuição, isso quer dizer o quê? Que a esperança do xi é igual à esperança de um x qualquer, que a gente pode chamar de mi também, se a gente preferir, mas todas essas esperanças são iguais. Então, esse pedaço aqui vai se resumir ao quê? Eu vou dizer que isso é o somatório de quem? Ora, é sempre a mesma esperança de x que vai acontecer uma vez, duas vezes, três vezes. Como eles são independentes, então a esperança de x1 mais x2 é a esperança de x1 mais a esperança de x2, que é o quê? Esperança de x mais esperança de x, duas vezes a esperança de x. Isso está me dizendo o quê? Que, na verdade, eu tenho n esperança de x. Por quê? Ora, por exemplo, se n é igual a 10, então é x1 mais x2 até x10. Só que todos eles não são iguais e independentes, então a esperança de x1 mais esperança de x2 mais esperança de x3 até a esperança de x10. Todas são iguais à esperança de x, ou seja, 10 esperança de x, tá? Vezes a probabilidade do nzão ser igual a nzinho. Ora, esperança de x não depende de nzinho, então eu posso tirar a esperança de x de dentro desse somatório. A gente fica com esperança de x que multiplica o somatório de nzinho, probabilidade de nzão igual a nzinho. Ora, quem é? Nzinho, probabilidade de nzão igual a nzinho, o produto fazendo a soma. Isso é a definição da própria esperança do nzão. Então, a nossa esperança do S coletivo é a esperança de x vezes esperança do n, tá? Quem era a nossa esperança lá atrás? Do risco individual. Comparem aí o que a gente tinha lá atrás para o que a gente tem aqui e vejam se são parecidos ou não, tá certo?
Então, essa é a fórmula da esperança. A variância, a gente vai ter que fazer um pouco como nós fizemos lá atrás. Qual é o primeiro passo? Fazer a divisão em dois pedaços que vão continuar representando a mesma ideia. Primeiro eu tenho a esperança da variância do S-call dado N, mais quem? Mais a variância da esperança de S-call dado N. E aí eu vou resolver isso em dois pedaços. Primeira parte 1, segunda parte 2. Mas o que é que a gente precisa reparar? É a mesma ideia que a gente tinha lá atrás. O primeiro pedaço representa o quê? A variação no valor dos sinistros. Enquanto o segundo pedaço vai representar a variação na quantidade de sinistros, ou seja, no montante. Quando a gente chegar lá no final, vai fazer mais sentido essa interpretação. Esse é 1 e esse é 2. Vamos resolver um aqui primeiro, tá? Então, é a esperança da variância de S-call dado N. Tá. Quem é isso? Ora, isso é o somatório de variância, quem é S-call, x1, x2 até x nzinho, dado que nzão é igual a nzinho. Probabilidade de nzão ser igual a nzinho. Tá? Mesmo procedimento que a gente fez lá atrás. Eu resolvi essa esperança, como nzão é uma variável discreta que vai de 0 até mais infinito. Essa é a resolução. E aí a ideia vai ser a mesma que a gente usou lá no passo anterior. Quando nzão é igual a 1, como é que vai ficar isso? Variância de x1. Quando é igual a 2, x1 mais x2, x1 mais x2 mais x3. Que eu separo na soma das variâncias, porque elas são independentes. E como todas são independentes e identicamente distribuídas, a variância de xi é igual à variância de x para todo i. E isso daqui, se eu quiser, eu posso chamar de sigma 2. Mas isso vai nos dar o mesmo passo anterior. Nzinho vezes a variância de x, vezes a probabilidade de nzão ser igual a nzinho, faz o mesmo procedimento. X, variância de x não depende de n, tira de dentro sinal, vai sobrar quem? A esperança de n, não é isso? Que esse pedaço aqui mais esse vai ser a esperança de n, vezes a variância de x. Então, a variância de x, esperança de n. Tá? Esse é o primeiro pedaço, que representa o quê? Lembra, é o montante, a variação no montante de sinistros. Realmente, eu estou olhando quem é a variância de x, ou seja, quanto eu espero de variabilidade em um sinistro, e multiplico isso pela quantidade de sinistros que eu tenho. E quem é o segundo pedaço, ou seja, a variância da esperança. Como é que a gente vai resolver isso, né? Variância da esperança do S-call dado N. Bem, isso daqui vai ser o quê? Como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa que a gente tem que entender para resolver isso é o funcionamento desse carinha aqui. Quem é esse carinha? Tá? É a esperança do x1 mais x2 até o xnzinho, não é isso? Que era isso que a gente estava usando. Não, pera, eu vou escrever aqui, tanto faz como eu escrevo, mas nzão dado nzão. Não vou botar aqui nzão igual a nzinho não, mas a ideia é a mesma. O que é que eu quero mostrar para vocês? Quem é esse cara, essa esperança aqui? Ora, tem alguns possíveis valores para isso. Quando n igual a 0, quanto é que vai ser isso daqui? Ora, 0, eu não tenho nada para somar, certo? Quando eu tenho
que n é igual a 1? N é igual a 1, é a esperança do x1, que é a esperança de x. Quando eu tenho que n é igual a 2? 2 esperança de x, que é a esperança de x1 mais a esperança de x2 são iguais, que vai até nzão esperança de x. É o mesmo processo que a gente estava fazendo lá atrás. Para que eu estou fazendo isso? Para a gente chegar aqui e dizer que eu posso escrever isso ali dentro, como a conta dentro de uma operação de variável aleatória, da forma variância de nzão esperança de x. E aí eu sei que variância de n, eu vou ter que obter, eu sei esse valor, eu tenho que calcular. Mas eu sei que a esperança de x é uma constante, é um valor conhecido e pode sair de dentro do sinal de variância. Só que se ela é uma constante, ela sai de dentro do sinal da variância ao quadrado. Então, se a esperança de x ao quadrado, variância de n. Dessa forma, a variância do S coletivo é composta de duas partes. E eu gosto de escrever essas duas partes como? Primeiro eu escrevo eu gosto de escrever assim, tá? Variância de x, esperança de n, mais variância de n vezes o quadrado da esperança de x, certo? E por que eu gosto de escrever desse jeito? Primeiro porque me ajuda a lembrar o que cada parcela representa. Ora, se eu estou falando da variância de x, isso daqui está me dizendo o quê? Que é a variabilidade no valor, no montante dos sinistros que eu vou ter que indenizar. E se aqui eu estou falando da variância de n, eu estou falando da variabilidade na quantidade de indenizações que eu tenho que fazer. Então, olhando para a variância, eu sei de quem eu estou falando. E eu acho que me ajuda a lembrar porque variância de um, esperança do outro, variância do outro, esperança do primeiro. Tá vendo que é xn, nx. Só lembrar que no segundo caso, a esperança de x tem que estar ao quadrado, certo? Novamente, voltem lá atrás e comparem isso com o risco individual. Vejam se essas fórmulas lembram de alguma forma o que a gente tinha do risco individual e comparem os dois modelos. Imagino que vocês vão ver que tem uma similaridade bem grande. A diferença é que lá o nzinho era conhecido, uma Bernoulli, então isso daqui era substituído por probabilidades conhecidas, enquanto aqui eu tenho momentos para representar a distribuição desse nzão desconhecido. E está aí, para ficar mais bonitinho, quem são a esperança e a variância no risco coletivo, tá? Se vocês verem aqui, está escrito diferente, mas é aquilo. Você escreve da forma que fique melhor para você lembrar que está esperança, variância, variância, esperança, tá? nx é questão fixa aqui, não a operação. Mas, enfim, vocês façam o que vocês preferirem, que fique de uma forma mais simples de você lembrar. Só lembrando novamente, se a variância de x representa a variabilidade no montante, se a variância de n, variabilidade na quantidade de indenizações, certo? E aí vamos resolver um exemplo para começar a aplicar essas formas, mas vocês vão ver que não tem muito segredo. Então eu digo que eu quero o cálculo da esperança e variância da distribuição agregada de sinistros, risco, modelo coletivo, e aí eu dou a distribuição de x e de n. Bem, como é que eu calculo isso? Novamente, não tem muito segredo esse tipo de questão, tá? É só para a gente começar a treinar como aplicar as fórmulas. Quem é a esperança de x? Eu sei que todos são independentes identicamente distribuídos, né? Tem distribuição normal. Então, eu preciso saber que na distribuição normal, o primeiro parâmetro é a média μ, e a variância de x é igual a 4. E aí eu preciso fazer o quê, então? Calcular a esperança e variância de n. N é uma variável discreta, então é só aplicar a definição. Quem vai ser a esperança de n? Eu não vou colocar a fórmula, eu acho que eu já coloquei em algumas outras videoaulas, mas vocês já devem estar com isso em prática. Para calcular a esperança, eu pego cada valor e multiplico pela probabilidade de assumir aquele valor. 1 vezes 0,2, mais 2 vezes 0,2, mais 3 vezes 0,2. Quanto é que vai dar isso?
0 vezes 0,4, mais 1 vezes 0,2, mais 2 vezes 0,2, mais 3 vezes 0,2. Fazendo isso tudo, dá 1,2. E a variância de x? Bem, ou a variância de n. Tem algumas formas de calcular a variância de n, certo? Você pode ir pela definição, né? Que eu pegaria cada valor de n, subtrairia dessa média que a gente calculou, elevaria ao quadrado, multiplicaria pela probabilidade e somaria, que é a definição, ou eu vou usar a esperança de n2 menos a esperança de n elevado a essa esperança ao quadrado. Aí eu tenho que calcular só esse pedaço que o segundo nós já temos. Como é que eu calculo isso? Eu voltaria aqui para calcular a esperança de n ao quadrado. É quem eleva cada valor desse aqui ao quadrado, que são os valores que n pode assumir. E isso vai nos dar a esperança de n ao quadrado é, deixa eu verificar aqui, 2,8. Bem, tem a esperança de n, que eu calculei antes, e a esperança de n ao quadrado. Então, isso é 2,8 menos o quadrado de 1,2, que é 1,44. 2,8 menos 1,44 é 1,36, tá? Isso é a esperança de n ao quadrado e a esperança de n, que eu depois elevei ao quadrado. Pronto. Aí, para calcular a esperança e variância de Escol, vamos para as definições. A esperança é o produto da esperança de n, ou seja, em média, quantos sinistros eu espero indenizar, vezes o valor médio de uma indenização. A esperança de n é 1,2 e a esperança de x é 10. Logo, eu tenho, em média, que pagar 12 unidades monetárias com indenização de sinistro. E qual a variabilidade presente nessas indenizações? Ora, aí a fórmula é um pouquinho maior, mas como é que a gente lembra? Se a gente partir dessa, tem gente que vai dizer que é a esperança de n, variância de x. Variância de n, esperança de x ao quadrado. Forma que ficar melhor para você, tá? Escrevo variância de x, esperança de n, mais variância de n, esperança de x ao quadrado. E aí é só substituir toda essa... Opa! Deixa eu só corrigir que a esperança de x, não de x2, a esperança de x, ela é elevada ao quadrado, tá? Então, variância de x, a gente tem 4. Esperança de n, 1,2. Variância de n, 1,36. Esperança de x é 10 ao quadrado, que é 100, tá? Então, isso vai dar quanto? 140,8. E aí, onde é que mora a maior pedaço da variabilidade? No valor que eu estou pagando de indenização, no montante, ou referente a quantas indenizações estão ocorrendo, tá? Então, é isso que a gente tem que olhar para poder fazer a interpretação. Mas vamos para uma outra questão, tá? Tem o x, tem o n. Novamente, peço para calcular os momentos da distribuição pelo método coletivo. E aí a gente tem que saber o quê? Trabalhar com a distribuição exponencial e trabalhar com a distribuição normal. Se x é exponencial, que é a esperança de x? Se não sabe, calcula pela integral. Mas é 1 sobre lambda. E a variância de x vai ser 1 sobre lambda ao quadrado. Então, isso é 100. E isso é 100 ao quadrado, ou 10.000, tá? E no caso de n? Ora, n é mais fácil ainda, é binomial. Então, quem é a variância e quem é a esperança de n? A esperança de nzão, né? É o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso. E a variância é np, q, ou 1 menos p. Então, isso é 100 vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,6. E isso é 100 vezes 0,6 vezes 1 menos 0,6, que é 0,4. O primeiro é
60, o segundo é 24. Certo, como obtivemos os momentos de x e de n, novamente é a aplicação da fórmula. Como é que a gente faz? Esperança de S coletivo é a esperança de x vezes a esperança de n, que é igual a 100 vezes 60. 100 vezes 60 é igual a 6.000. E a variância vai ser quem? Variância de x, esperança de n, variância de n, esperança de x ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Variância de x, que é 10.000. Esperança de n, 60. Mais variância de n, que é 24. Esperança de x ao quadrado, que é 100 ao quadrado, que também é 10.000. Então, na prática, o que eu tenho é 60 mais 24, isso multiplicando 10.000. Então, é 84 vezes 10.000, né? Colocando em evidência, isso vai dar 840.000. É simples, né? Não tem muita diferença do que a gente viu com risco individual, essa parte do cálculo da esperança e da variância, tá? Tem uma similaridade muito próxima, os dois métodos, só que lá nzinho era conhecido, aqui é uma variável aleatória. Pois bem, o que é que vai mudar um pouco? Como é que a gente obtém a distribuição dos sinistros agregados? Porque lá eu conhecia quantas variáveis aleatórias eu tinha de início. Eu sabia que era nzinho, o número de apólices, então eu não podia passar daquilo. Minha soma uma hora parava. Aqui não. O meu nzinho, que são os possíveis valores que n vai assumir, vão até mais infinito. Então, como é que eu teria que fazer a convolução, né? Usando o teorema da probabilidade total. É a mesma ideia que a gente estava utilizando antes. A probabilidade de S-call é de S-call ser igual a x, dado que nzão é igual a nzão, fazendo o produto, tá? Aqui não é convolução, desculpa se está errado, é o símbolozinho que a gente estava usando para convolução antes, mas isso aqui é o produto da probabilidade do nzão ser igual a nzinho. Mas vejam, isso é tudo para calcular de S-call ser igual a um único valor. Então, seria somatório indo até infinito para obter isso. Tá? Utilizando-se, então, convolução para calcular isso para cada valor de n. Então, a gente teria que fazer como? Repara na conta aí, tá? Sendo o caso aqui discreto e aqui contínuo, teria que fazer para aquela convolução anterior, vendo como é que eu chego naquele valor, tá? Para aí calcular a convolução, para chegar até a convolução vezes a probabilidade de n, para chegar na distribuição do f, tá? Para calcular a distribuição acumulada, nós teremos o mesmo procedimento, tá? De começar a probabilidade de S ser aquele valor, dado que n é igual a nzinho, aí você vai calcular quem é esse cara daqui, aí tem que fazer a convolução para obter esse cara. E a convolução por si só já demanda um trabalho enorme, então você teria todo esse problema, tá? E aí, como eu falei lá atrás, tá? Qual é o caso isso daqui do S-call ser igual a zero? Ora, a gente vai ter zero quando o nzão for igual a zero, tá? Esse é o caso padrão. A probabilidade da soma ser zero é só quando eu não tenho sinistros. Aí, a partir de ter um sinistro, é que eu começo a falar na soma de S-call, tá? E para isso existem essas definições, né, para a gente conseguir fazer as nossas contas. E, obviamente, se x é uma distribuição discreta, quando eu fizer a soma de valores discretos, eu terei os valores discretos. Se é uma contínua, então eu tenho uma distribuição contínua. Reparem que, falando assim, eu falei um pouco rápido, porque, enfim, seria a leitura de como fazer o procedimento. É mais fácil fazer o procedimento, aspas, aspas, para a gente entender qual é o tamanho do problema. A gente vai fazer um caso discreto, que é relativamente mais simples, né? No caso contínuo, a gente teria que trabalhar com integral. Aqui a gente vai trabalhar só com um bocado de conta. Mas vamos entender
para vocês terem noção do trabalho maior ainda que é aqui usando convolução no risco coletivo. E eu estou fazendo um caso mais simples em que N é a distribuição discreta com número limitado. É comum que Nzão seja, por exemplo, uma Poisson, que pode assumir valores de 0 até infinito. Quando é uma binomial, a gente sabe que vai de 0 até o parâmetro lá de número de tentativas de binomial, que pode ser 100. Mas se for alguma outra distribuição, como, sei lá, uma geométrica, que vai de 0 também e não tem limite, tá? Então, essa seria bastante conta, tendo que trabalhar com somatório, soma de PG infinita, fazer aproximações, enfim. Vamos fazer esse caso aqui para a gente entender. O primeiro caso, ou seja, para calcular a distribuição exata de S-call, quando é que ele vai ser 0? É no único caso, tá? Se a gente vai fazer a aplicação daquela forma lá atrás, seria a convolução de 0 de distribuições assumindo o valor 0, tá? Isso daqui é a quantidade de distribuições, isso daqui é o valor que é aquela quantidade de distribuições, eu quero dizer quantidade de variáveis aleatórias que eu estou somando, ou seja, quantidade de x que eu estou somando, vai assumir, tá? Por definição da fórmula é assim, probabilidade de n ser igual a 0, porque eu tive 0 sinistros, então eu tenho 0x para somar, e a soma tem que ser 0, porque é a probabilidade que eu estou perguntando. Esse primeiro pedaço aqui é 1, por definição, e probabilidade de n ser 0 é 0,3. Então, isso a gente sempre vai saber, independente se eu estou usando convolução ou qualquer coisa, qual a chance da soma dos meus sinistros dar 0. Se somente se meu n é 0, eu não tive sinistros naquela carteira, tá? Agora vamos para as coisas divertidas que não são tão elementares. Quando é que o S coletivo vai ser 1? Então, vamos entender. Eu quero saber o caso em que a soma dos meus sinistros pode ser igual a 1. Só para a gente entender melhor. Como n é 0, 1 ou 2, a gente está lidando com 3 casos, tá? Ou não tenho nenhum sinistro, que eu tenho 0. Ou eu tive só um sinistro, que é x1. Ou eu tive 2 sinistros, que é x1 mais x2. Então, é isso que esse n pode ser 1, 0 ou 2 está me representando, tá? Caso 1, que a gente já olhou, caso 2 e caso 3. Só tem essas 3 possíveis casos que a gente tem que ver. Então, quando é que o S-call vai ser 1? Ora, quando eu tenho 0 sinistros, não pode ser. Quando eu tenho um sinistro, pode ser 1. Quando eu tenho 2 sinistros, x1 e x2, pode ser que a soma deles seja 1? Não pode. Por quê? Porque o valor mínimo que ele assume é 1 e 1 mais 1, que seriam os dois valores mínimos, é 2. Então, o único caso que eu estou interessado para obter o S coletivo de 1 é qual? É quando eu tenho uma variável aleatória, assumindo o valor 1. E vezes isso, eu tenho que multiplicar quem? A probabilidade, é evidente, do nzão ser igual a 1. Então, essa convolução aqui eu preciso calcular? Não, eu não preciso, porque é o único caso, que é aquele ali, 0,2. A chance de uma variável aleatória só, um sinistro, ser igual a 1. E de n ser 1, 0,3. 0,2 vezes 0,3, 0,06. Legal, né? Vamos continuar. F de S-call ser 2. Agora vai complicar mais um pouquinho. Quando é que pode ser 2? Em 2 casos, tá? Quando a probabilidade da soma ser 2 pode ser como? Eu posso, com uma variável aleatória só, ter 2? Posso. Em qual caso? Eu tive um x1 e assumi o 2 com essa probabilidade 0,3. Então, vai ser uma variável assumindo o valor 2. Tá? Eu esqueci o asteriscozinho aqui, que é para indicar que é convolução de uma variável aleatória de n1 ser igual a 1. Ou, tá? Lembra, isso o vezes é quando eu tenho um i, uma variável aleatória, e ela foi igual a 2. Ou eu tenho duas variáveis aleatórias, ou seja, n igual a 2, 2 sinistros, e a convolução
dessas duas variáveis aleatórias, a soma deu quanto? Deu 2. Como é que a gente resolve isso? Bem, vamos para o primeiro caso, que é mais fácil. Probabilidade de n ser 1 é 0,3. Se eu tive um sinistro só, com a probabilidade dele ser 2, 0,3. Esse caso é simples, tá? Ou eu tenho o quê? N igual a 2. Com essa probabilidade a gente sabe, 0,4. E quanto é que foi cada um dos sinistros para a soma ser 2? Ah, isso é simples. Tem que ser 1 em 1. Então o primeiro é 1 e o segundo também é 1. Calculando tudo isso, a gente vai obter 0,106. Tá? Eu vou fazer só mais um caso, que é o caso do 3, e depois eu dou o resultado das últimas para vocês, tá? Só para a gente ver que o caso 3 a gente vai ter uma pequena variação. Então vamos lá. Continuando, para obter a distribuição exata. Quando é que o S-call vai ser igual a 3? Bem, a gente sabe que não pode ser quando eu não tenho nenhum sinistro. Quando eu tenho um sinistro, pode ser 3? Pode, tá mesmo aqui. Então, eu posso ter, com a convolução de uma só, o valor da soma, né, ser 3, e eu tive só um sinistro. Outra opção é com 2 sinistros. A soma pode ser 3? Pode. Quais casos? 1 e 2, ou 2 e 1, não é isso? O primeiro ser 1, o segundo ser 2, ou o primeiro ser 2, o segundo ser 1. Então, é a convolução de duas variáveis aleatórias, com a soma dando 3 vezes a probabilidade de n ser igual a 3. Tá? E quanto é que vai ser isso? Bem, primeira parte a gente pega direto nas tabelas, né? Convolução de 1, quer dizer, a distribuição da própria variável, 0,4. N igual a 1, 0,3. Só que aí a gente vai chegar numa coisa que a gente ainda não tem e não é tão simples, que é a convolução de duas quando a soma é 3. E é o que eu falei, 1 e 2 ou 2 e 1. Então a gente tem que fazer o quê? A primeira é 1, a segunda é 2, ou a primeira é 2 e a segunda é 1. A gente tem que contar esses dois casos, vezes a probabilidade de n ser igual a 2. Eu coloquei 3 aqui atrás, mas está errado, tá? N não pode nem ser 3. Fazendo a soma de tudo isso, 0,168. Então vejam como é trabalhoso obter isso por convolução, tá? E aí quais seriam os outros casos, tá? Só para a gente saber, eu não vou gastar o tempo do vídeo todinho fazendo esse trabalho extremamente doloroso, tá? Mas eu sei que a distribuição de S-call, além desses valores que a gente falou, poderia assumir quais valores? Ela poderia assumir o valor 4, 5, 6, 7 e 8. Em que caso? Só para a gente saber como a gente teria que fazer essa convolução, tá? Para chegar nessa probabilidade que eu vou falar aqui, né? Deixa eu manter a notação. A gente está usando f de S-call. Eu vou colocar os valores aqui. 4 pode acontecer em dois casos. Ou quando eu tenho um sinistro e ele foi de valor 4, isso é possível. Ou quando eu tenho dois sinistros e aí tem várias variações. Pode ser 1 e 3. Pode os dois serem 2. Ou pode o primeiro ser 3 e o segundo ser 1. Então, teria que contar esses três casos. E fazendo essa convolução como a gente fez anteriormente, o valor que a gente chega é 0,13. Quando é que vai ser 5? Agora eu não posso mais levar em consideração quando eu tenho só uma variável aleatória. Por quê? Porque não tem como dar 5 só com uma variável aleatória. Ele só vai até 4 a distribuição de x. Então, vai ser 5 com duas quando? 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2, 4 e 1. Fazendo todas essas contas, a gente teria 0,112. Quando é que vai ser 6? 2 e 4, 4 e 2, 3 e 3. Isso é 0,088. Quando é que vai ser 7? 4 e 3,
ou 3 e 4? 0,032. Quando é que vai ser 8? Somente quando for 4 e 4, que vai dar 0,004. Se a gente somar todas essas probabilidades que a gente calculou aqui, né, que eu disse os valores que eu não calculei, mas essas, elas têm que somar, evidentemente, 1, porque esse call é uma variável aleatória obtida através da soma de outras variáveis aleatórias que dependem de uma terceira variável aleatória, que é o n, mas continua sendo uma variável aleatória. Logo, essa soma dessas probabilidades tem que ser 1. Vê o trabalhão que é isso aqui. É o caso discreto. Caso contínuo pode ser mais fácil, dependendo da integral e da distribuição de n, ou não. Tá bem? Então, esse é mais ou menos o funcionamento do negócio. E como é o jeito mais fácil da gente fazer isso na grande maioria dos casos? É usar a função geradora de momentos para obter a distribuição exata dos sinistros agregados. Por quê? Ora, por definição, tá, a gente sabe que uma função geradora de momentos de uma variável aleatória qualquer é a esperança de E, S no número de O, elevado a T vezes aquela variável aleatória. Isso serve para X, isso serve para N. E também vai servir para o nosso S coletivo. Então, quem é a função geradora de momentos? Ora, é a esperança de E elevado a T vezes S col. Só que eu posso usar novamente aquela ideia da esperança de uma variável aleatória, é a esperança da esperança quando eu faço condicionamento a uma outra N, tá? E aí eu vou calcular agora, reparem, esse pedaço aqui de dentro. Como é que fica a conta desse pedaço aqui de dentro? Ora, é a esperança, tá bem, de E elevado a Tzinho, né, que é o momento T, multiplicado. Mas quem é S col? S col não é o nosso x1 mais x2 até o meu xn, só que aqui reparem que eu vou usar xn pequeno, porque o que eu estou representando aqui é a esperança, tá, disso daqui, que eu só estou usando a definição, mas para o n sendo igual a um determinado valor em específico. Então, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu posso usar a propriedade, né, de exponencial e separar isso como E elevado a t x1, E elevado a t x2, multiplicando até E elevado a t xnzinho, tá? Que foi isso que a gente está fazendo. Então, esse caso aqui de dentro seria o quê? Eu posso, de novo, x1, x2, xn são independentes, identicamente distribuídas. Então, posso separar esses pedaços em esperanças separadas. Isso vira quem? A função geradora de momentos de x1 no momento t, vezes a função geradora de momentos de x2 no momento t, vezes até a função geradora de momentos de xnzinho no momento t. Como todas essas distribuições são iguais, isso é função geradora de momentos de x no momento t elevado a nzinho, tá? Só que isso para um caso de nzinho específico, tá? Se a gente for fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez antes da esperança, né, de ver e tal como é que fica, de usar o somatório, vezes a probabilidade do nzão ser igual a nzinho, isso quer dizer o que para mim? Que na prática, essa função que a gente está calculando lá em cima, a função geradora de momentos do S coletivo, é a esperança, certo? Da função geradora de momentos de x elevado a t elevado a nzão aqui, variável aleatória. Como é que eu faço isso? Porque, veja, eu mostrei aqui nzinho, eu estou chamando de nzão. A mesma ideia que a gente fez lá atrás, tá? Aqui eu só estava mostrando um caso interno desse. Quando a gente calcula a esperança disso, a gente vai chegar nesse caso daqui, tá? Mesmo processo que a gente fez lá atrás. E aí, o que é que a gente tem disso? Bem, a gente pode fazer a seguinte operação. Isso é a esperança
para aumentar um pouco, que o passo que eu vou fazer é o seguinte. Eu posso usar a propriedade de logaritmo exponencial e fazer a seguinte coisa. Eu sei que se eu tenho x, isso é a mesma coisa que é elevado a log de x. Tá? O e elevado a log aqui é o logaritmo na base natural, se cancela. Então, vou usar esse mesmo princípio aqui para essa função geradora de momentos. Então, vou ter e elevado a log de m de x t. Tá? Elevado ao nzão, que estava do lado de fora. Só que eu posso reorganizar isso. Tá? Eu posso colocar esse nzão para dentro, então fica assim, a esperança de nzão log de m de x t. Mas repara como isso é parecido com a definição que eu tenho aqui da função geradora de momentos, tá? Eu tenho o nzão como variável aleatória. Então, o nzão toma o lugar de x. E essa expressão todinha aqui, que na verdade quando eu digo que é a função geradora de momentos de x, então isso é alguma coisa conhecida, depende de t, depende de quem vai ser x, mas é algo conhecido. Essa expressão toda é conhecida e assume o papel de t. Então, na verdade, a função geradora de momentos do S coletivo vai ser quem? A função geradora de momentos da minha variável n, distribuição da quantidade de sinistros, aplicada aonde? No logaritmo da função geradora de momentos de x em t. Tá? Então, é uma composição, a gente vai estudar distribuições compostas mais à frente, da função geradora de momentos das duas distribuições, que em muitos casos é mais fácil do que fazer a própria convolução. Tá? Bem, aí está a fórmula, né, que a gente acabou de demonstrar, bem mais bonita do que escrita na minha letra. E aí, só para fechar, vamos fazer dois exemplos, tá? Da obtenção da função geradora de momentos de SQL, dado que conhecemos a distribuição de n e a distribuição de x, certo? Se você conhece já a função geradora de momentos de uma geométrica e de um exponencial, sua vida fica muito mais fácil, é só fazer aquela aplicação direto. Caso você não saiba ou só goste de demonstrar as fórmulas, a gente pode fazer aqui relativamente rápido, que é a função geradora de momentos da geométrica, né? A definição é a esperança de e elevado a t nzão, que vai ser quem? É o somatório, porque é uma variável discreta, tá? De n indo de 0 até infinito, novamente a distribuição geométrica vai até infinito, e reparem aqui que eu estou usando a parametrização, que é algo que eu vou discutir melhor na aula que vem, mas da geométrica assumindo que vai de 0 até infinito. Tem a parametrização que vai de 1 até mais infinito, mas eu vou discutir isso mais na aula que vem, tá? Enfim, e elevado a t nzinho, que é a definição de esperança, né? Eu pego tudo que está aqui dentro e repito, só substituindo o que era a variável aleatória, que é o nzão, pela letra minúscula correspondente, que é o que está aqui no somatório. Essa é a definição básica de probabilidade, tá? Não precisa nem eu estar repetindo. Pq elevado a n. Organizando isso, é o que? É a soma de π, que quem é que está mais elevado a n? É t elevado a n. Ora, mas o que é isso? Isso é uma PG, não é? Está indo de 0, que é o nzinho, até infinito. Isso é uma PG infinita, que é a razão. O que é a razão? A razão é o pedaço que está aumentando a cada nova interação. O n vai subindo de 0, 1, 2, então isso é a razão. E o p é o meu termo inicial, porque quando n é 0, isso daqui vai ser igual a p. E qual é a soma da PG infinita? É o primeiro termo, p, dividido por 1 menos a razão, que aqui é t. Então, para obter a função geradora de momentos da geométrica, basta saber operar com a distribuição, a soma de uma PG infinita. E a distribuição de uma exponencial, nós já obtivemos em uma outra aula, e a gente disse que é lambda sobre lambda menos t, com t menor do que lambda, tá? Porque senão vai
ficar indefinido. E aí quem é m de S-call? Aí vamos lá para definição. É a função geradora de momentos de n aplicada em log de m de x t. Tá? Então esse tzinho é esse tzinho lá de dentro. E aí eu vou fazer o quê? Olha, eu vou pegar quem é a ação geradora de momentos de x aplicado no momento t e calcular o logaritmo disso. mn logaritmo de m de xt, que está aqui em cima. Então é log de lambda sobre lambda menos t. E aí eu vou jogar isso onde? Ora, em quem for o tzinho, o momento da minha função geradora de momentos da variável discreta que é n. Reparem que a gente dá sorte, que é elevado a log, cancela. Não é isso? Vai ficar como? P sobre 1 menos, aí eu vou escrever assim porque senão vai ficar muito grande, que o exponencial de quem? Aquilo ali tudinho, log lambda sobre lambda menos t. Cancela o exponencial com log, vai sobrar quem? P 1 menos Q lambda sobre lambda menos t. Essa seria a função geradora de momentos da composição entre n geométrica e x exponencial. Tá? E o último exemplo para encerrar a aula de hoje, nós temos que x segue uma normal, nós também já obtivemos a função geradora de momentos da normal, e n segue uma binomial. Novamente, se você já sabe, fica mais fácil. Se você não sabe, vamos obter nesse exato momento, tá bem? Então, como é que vai funcionar? Ora, definição. Função geradora de momentos é a esperança de E elevado a tzinho nzão. Como é que funciona essa esperança? É uma discreta. Somatório, nzinho, a binomial vai de 0 até seu número de tentativas, que é 100. Coloco o etnzinho, onde seriam os valores que assumem. E aí, qual é a função de probabilidade da normal? Ora, vai ser o meu k, número de tentativas, esse é o k e esse é o p. Então, é k, nzinho, p elevado a nzinho, 1 menos p, ou q, tá? Elevado a k menos nzinho. Reparem que eu estou fazendo o caso genérico e não substituindo pelos parâmetros ainda, que se a gente obter um caso genérico, depois é só trocar pelos parâmetros. Tá, aí novamente a gente rearranja, tá? No caso discreto, normalmente a gente consegue resolver fazendo alguma brincadeira. E isso vai ser quem? Olha, k, nzinho, quem é que está elevado a n para eu colocar junto? P é t, que está elevado a n, e 1 menos p elevado a k menos n. Pessoal, só uma correção, porque eu disse que estava fazendo caso genérico, só que no comecinho eu coloquei o 100, né? Vamos colocar isso como sendo o nosso k. Que aí eu tenho um caso genérico, que é depois só substituir o k e o p pelos valores que a gente tem na questão. Mas bem, repara o que é isso aqui. Ora, eu tenho alguma coisa, vou chamar de vaca, elevado a n. E eu tenho boi elevado a k menos n. E eu tenho uma combinação de k e n. N indo de 0 a k. O que é isso? Lembra que se eu tenho a mais b elevado a n, isso é o quê? O caso mais fácil, a mais b elevado a 2, vocês sabem. A ao quadrado, 2 vezes a vezes b, b ao quadrado. Mas esse caso genérico aqui é um binômio de Newton, que é quem? É o somatório, certo? Com indo de 0 até nzinho, n, izinho, o primeiro izinho que vai subindo, o segundo nzão menos izinho que vai descendo. Repara, esse binômio de Newton aqui é a mesma coisa desse binômio, tá? O P é T é o A e o 1 menos P é B. O vácuo, boi, não importa. O que importa é que isso é a estrutura de um binômio de Newton.
E eu sei que o binômio de Newton, como eu posso ter? Eu tenho ele escrito assim e eu tenho ele escrito assim. Então, eu vou escrever da forma mais simples. Vai ser vaca, ou seja, esse primeiro termo aí é TP mais o segundo termo, que é o Q, né? O 1 menos P. Tudo isso elevado a o K. Tá? Então, essa é a função geradora de momentos do binomial. A normal, a gente já viu que a função geradora de momentos dela é igual a E elevado a μt mais sigma 2 T2 sobre 2. Bem bonitinho assim. E aí eu vou fazer o que? Novamente, eu vou fazer o caso genérico. Chegando no caso genérico, eu substituo pelos valores dos parâmetros, que nesse caso são todos desconhecidos, tá? Vou para a próxima página para ficar mais limpo. Então, quem é a função geradora de momentos de SQL? Ora, qual é a definição? Eu pego a função geradora de momentos de n e ela é aplicada no logaritmo da função geradora de momentos de x em t. Então vamos lá, vamos jogar o jogo. Quem é o logaritmo da função geradora de momentos de x em t? Vai ser o log, e o caso da normal é E elevado a μt mais sigma 2 T2 sobre 2. E aí a nossa primeira diversão. O log cancela com E, facilita a nossa vida. Sobra só o μt, sobra só esse pedacinho aqui, μt sigma 2 T2 sobre 2. E colocando agora a função geradora de momentos, que é P elevado a E, o momento que a gente está calculando, ou seja, aquela expressão ali, μt mais sigma 2 T2 sobre 2, mais 1 menos P elevado a K. Bem, como a gente sabe os valores, a gente pode substituir. Nesse caso em específico, vai ser quem? P é 0,6, Mi é 5, sigma 2 é 4, 5 mais 4, T2 sobre 2, tá? Cuidado para não confundir quem é o mais aqui do meio e o T, que é esse carinha aqui. Mais 1 menos P, que é 0,6, 0,4, elevado a 100. Então, essa é a função geradora de momentos da distribuição do S coletivo. Bem, ficamos por aqui. Continuamos com as mesmas referências do risco individual que usamos anteriormente. Até uma próxima aula.